Olá, gente bonita. Boa noite, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente. Gente, o vídeo de hoje ele é muito informativo, tá? Assistam que vocês vão gostar, porque pode até surpreender a gente, principalmente porque acabamos às vezes sendo induzida ao erro, tá? Então, bora lá. Acho que pelo título já dá para saber, né? A gente tem muitas siglas, né? E essas siglas que às vezes siglas governamentais, acaba passando de uma informação errônea pra gente. Por quê? Às vezes fala assim, significa tal coisa. E não é. Ou então a pessoa pega e ela fala assim, fala a sigla. E ela acha que a sigla é tipo, o nome do serviço. E às vezes não. É só simplesmente uma sigla mesmo que ela acaba tendo a necessidade, né? De ter a sua significância. Porque, por exemplo, a gente fala muito no CPF. Fala aí pra mim seu CPF. O que significa CPF? Né? Então, esse é um exemplo, tá? Que a gente tem aqui no nosso país e que às vezes passa muito despercebido, tá bom? Então, bora lá para uma dica que eu quero dar como introdução, mas não vai ser seguido nesse ritmo. Eu só vou mesmo falar a sigla e o significado dessa sigla, tá? Eu não vou explicar ela, mas tem uma que eu acho muito interessante explicar, porque eu acredito que acaba sendo muito informativo, tá bom? Então, bora lá. Gente, o que significa CPB? O que significa CPB? Nossa, eu nunca ouvi falar isso. Os advogados, sim, tá? Os advogados, sim. Os criminosos também. Gente, CPB é o Código Penal Brasileiro, tá bom? O nosso Código Penal Brasileiro, ele tem essa sigla por causa que tem as outras também que acontece. As pessoas falam assim, eu quero um advogado, tá? Mas advogado de que vara? Né? O que é essa vara? Tá? Vara, realmente a palavra é vara mesmo, mas o que é? A gente tem esfera civil, né? Que no caso a gente tem o Código Civil, tá? A gente tem o da família, que é o Código da Família. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já não é vara, tá bom? A gente tem também a vara criminalista, que no caso seria o Código Penal Brasileiro, e tem também algumas outras, só que eu não quero me aprofundar porque vocês já entenderam o que segue nesse ritmo, tá bom? E quem estuda direito, gente, tem que se atentar à sigla porque são muitas, tá bom? Muitas mesmo, tá? Então, deixa eu tirar o óculos porque eu tô vendo a folhinha aqui perto e minha visão e meu problema de visão é miopia, tá bom? Então a gente já sabe que o CPB significa Código Penal Brasileiro. Só que eu quero fazer aqui para vocês, trazer para vocês um detalhe muito interessante, tá? Nós temos duas leis, gente, lei, que as pessoas não sabem. Nem eu sabia, tá? Só descobri quando eu comecei a estudar direito. Que para nós, principalmente nós mulheres que escondemos a nossa idade, né? A gente omite a idade ou mente a idade. Gente, isso é lei, é crime. É um crime. Eu posso sim, tá, ser penalizada, às vezes com uma cesta básica, com algum auxílio, ir lá todo mês e ficar assinando durante 2 anos, 1 ano e tudo, porque eu menti a minha idade. Ou eu me recusar a informar a minha idade, por exemplo, o policial perguntou quando você tem, né? Aí vamos supor, ele tá lá com o meu documento, eu falo pra ele, olha aí, meu, não vou falar, isso é crime, não pode, sabia? Não pode. Isso se chama falsidade ideológica. Outra coisa também, se você é casado ou você vive numa união estável, né? Uma união marital e você fala que você. União estável não, mas se você é casado, casado mesmo, tá lá, fez uma certidão de casamento, que você nunca mais volta a ter a certidão de nascimento, depois você tem uma certidão de divórcio e você é casado e você fala que não, cuidado, porque a sua esposa, ela pode te processar e você perde se você falar que você é solteiro e você é casado, tá? E se você tem a união estável e solicita depois do casamento, aí sim também, porque união estável você se mantém solteiro,
né? Ou hoje em dia, na verdade, não. Você tem que declarar que você, se você tem união estável, você tem que declarar que você tem a união estável também, perdão. Porque união estável, ela não é estado de solteiro, não mudou seu estado civil, mas só que existe o estado civil dizendo que é união estável. Então, se você tem união estável, você por lei é obrigado a falar que tem união estável. Se você é casado, você tem por lei a obrigação de dizer que você é casado. Se você ir lá e falar assim pra mulher, gente, teve até recentemente isso. Se você é casado e você fala que você é solteiro, você pode ser processado. Sim, pode. A sua esposa pode te processar. A pessoa que você mentiu dizendo que você era solteiro pode te processar. O órgão no qual você mentiu, o seu estado civil, também pode te processar. Ah, mas eu tenho união estável. Eu conheço amigas minhas que têm união estável. Eu já tive união estável. E eu falava que eu tinha união estável. E meu ex-cônjuge não falava que eu tinha união estável. E o que acontece? Ele cometeu diversas vezes o crime quando ele fez uma declaração. Ah, mas lá tá dizendo que é solteiro ou casado. Quando só tem essas duas opções, você tem que colocar que você é casado. Por quê? Porque você depois tem que ir lá e dizer não é casamento, é a união estável, porque é um documento reconhecido. A união estável é um documento reconhecido em todo o território nacional. Só que solteiro não, porque você não vai ter como você falar, não, mas é porque, não, não sou solteiro, eu tenho outra pessoa, porque existe aquela convivência, né? Então, você tá, primeiro de tudo, que você tá negando, né? Tá renegando o seu cônjuge, né? O seu parceiro. E também porque você já tá realmente, no, você deixa de ser do seu estado social, ou seu estado civil de solteiro. Então, a gente entende que é bem isso. Então, atente-se a isso, viu? Porque a sua esposa pode te processar se você declarar que você é solteiro. Aí, você é casado? Não sou. Aí você, tipo assim, pegou mensagem no WhatsApp que a sua esposa foi lá e falou que você falou pra alguém que você. Ah, você é casado? Não. Aí a sua esposa vai lá e consegue ter acesso àquela mensagem? Gente, tem. Processo, ela pode processar, viu? Então ela tem que dizer isso que é lei. Sabe desde quando? 1940. Gente, 1940. Você sabe que daqui 16 anos vai fazer 100 anos que essa lei existe, para vocês terem noção. Mas agora bora lá, porque já gastei muito do meu tempo aqui e não tô me aprofundando realmente onde eu quero passar. Então vamos lá, uma primeira sigla, gente, eu tenho uma cola, viu? Porque eu não consigo decorar todas essas siglas, não. O que significa IPTU? Gente, IPTU significa Imposto Predial e Territorial Urbano, que significa que é um imposto sobre o seu imóvel e sobre o seu quintal e o território e o espaço que o prédio ocupa, tá? Eu tenho uma casa, minha casa ela tem altura da parede, por isso que a gente tem normalmente o padrão de altura, né? Porque quanto mais alta a parede, mais encarece o seu imposto, tá? Tem isso também. Ah, eu fiz a garagem, mas só que aquela garagem não. Aquela garagem eu coloquei duas paredes, aquelas duas ou três paredes, elas vão ser sim, tá? Calculadas no seu imposto. Então, IPTU significa isso: Imposto Predial Territorial Urbano. Mas serve para o rural também. Aí tem o IPVA. Lu, o que significa IPVA? Imposto sobre propriedade de veículos automotores, tá? Tudo que tiver motor, né? Carro, moto, caminhão, essas coisas, você paga IPVA. O que significa CPF? Tá? Que eu já toquei no assunto, né? Já falei antes. CPF significa Cadastro de Pessoa Física. Ele foi declarado por lei o documento mais importante no nosso território nacional. Porém, o documento pessoal, tá? Pessoal, meu documento mais importante que existe é minha certidão de nascimento. Ou no caso, se você se separou, se você se divorciou, sua certidão de divórcio, tá bom? Por isso que divórcio custa caro, você tem que pagar pela certidão do divórcio. Então, assim, por mais que a gente tenha o CPF, ele é válido em nível governamental para assuntos do governo, linha de crédito, alguns tipos de atendimento em hospitais públicos e tal, né? Mas o documento mais importante de uma pessoa é a certidão de nascimento, isso é a nível mundial.
em qualquer lugar. Tipo, eu nasci naquele país, qual que é o documento importante? Certidão de nascimento. Tem outros países que a gente, por exemplo, a gente valoriza internamente no nosso território, no nosso estado, a gente prioriza o CPF, mas, por exemplo, nos Estados Unidos é a inscrição nacional, tá? Esqueci o nome, que é tipo seguro, o seguro deles. Nossa, esse seguro, tipo, só quem sabe, às vezes nem alguém da família sabe que seria o nosso CPF, tipo assim, nem meu marido, meu ex-marido saberia meu CPF, tem isso também. Aí tem o RG. Gente, o que que é RG? As pessoas falam assim, ai, é minha carteira de identidade. Não, tá? RG é um registro geral, que esse registro geral, hoje em dia, ele está bem amplo, né, nas informações. Mas antes, se consistia em quê? Número do seu certidão de nascimento e o número do registro, né, que é o registro geral, que esse registro geral é um banco de dados que o governo tem, que coloca lá o seu CPF e o número do sua certidão de nascimento, tudo junto. Aí o governo, você vai lá e fala assim, vamos supor, chega no prédio da Receita Federal e fala assim, olha, o número do meu RG é tal. Aí eles vão lá e conseguem puxar o seu CPF. Antigamente não, era só mesmo o número da sua certidão de nascimento. Mas agora, com as mudanças que a gente tem, hoje em dia é mais o CPF mesmo. Mas RG não é identidade, tá bom, gente? RG é registro geral, não é identidade, tá? Quando eu falo assim, eu quero a sua carteira de identidade, aí é outro documento, tá? Próximo, o PID. O que que é um PID, gente? O que que é um PID? Eu tenho um PID. Uma PID é um... Tá. A PID, ela é a permissão internacional de dirigir. Por quê? A gente tem aquela convenção lá, aquela reunião de Copenhague. Todos aqueles países que fazem parte daquela reunião de Copenhague e assinou os tratados, eles falam o seguinte, quando eu vou para um país estrangeiro, com a minha habilitação brasileira, eu tenho direito de dirigir sem a carteira de habilitação daquele país durante 3 meses. Porém, se eu vou estender esse prazo, eu preciso de uma PID, que a PID, ela consiste em quê? A garantia de eu dirigir durante 1 ano, sem a necessidade de eu emitir uma certidão, né? Sem ter que emitir a carteira, né, de habilitação nacional daquele país. Então, assim, eu preciso do passaporte e da PID para provar o dia que eu entrei no país e que minha PID vai me dar mais que 3 meses de autorização para me conduzir um veículo automotor naquele determinado país, que se eu não me engano são 182 ou a 181 países que a PID, tá, permite que a gente utilize. Não são todos os países, são só 182 ou 181. Então a PID é a permissão internacional para dirigir, ela não é barata não, viu? A PID, se eu não me engano, ela tá ou é 100 ou é R$ 200. Se eu não me engano, acho que é R$ 200. Ela não é barata, ela é cara, é mais cara que a habilitação. Tá bom? A gente tem o FGTS. O que é o FGTS? É o Fundo de Garantia de Trabalho Social. O que acontece? Esse FGTS é o que você usa, por exemplo, para poder você saber, se você baixar o aplicativo do FGTS, você vai saber que quanto tempo que você já fez de contribuição, né? A sua idade, o tempo de contribuição lá vai ter um nível que você pode, tipo, se aposentar, o valor que você já pagou. Então, isso daí é muito importante, porque no FGTS você precisa para se aposentar. Eu preciso me aposentar por invalidez. Tem que tem no prédio da Previdência e atrás do seu FGTS que... Então você, eu vou sacar meu FGTS, eu contribuí, mas eu quero sacar antes do prazo de me aposentar, por causa do saque de aniversário, FGTS, tá bom? Depois a gente tem o NIS. O NIS é o número de inscrição social. O que é esse número, esse NIS, tá? Esse NIS, gente, a gente precisa dele para receber qualquer auxílio do governo. Lembra que aquele auxílio emergencial que foi dado no governo no ano de 2021? E não faz muito tempo, só 3 anos atrás, então, muita gente não sabia, mas existe sim o NIS, e sem esse NIS, muita gente teve que fazer, porque muita gente não tinha, porque nunca recebeu
nenhum auxílio do governo. Mas, por exemplo, Bolsa Família, você precisa dessa inscrição. Pode ser tirada em qualquer idade. A criança nasceu, tem um RG, tem um CPF, eu quero fazer o NIS para o meu filho ou para minha filha. Pode, tá? Esse NIS, se você é estrangeiro, você também tem direito ao NIS, tá bom? Porque você vai receber, por exemplo, algum auxílio do auxílio emergencial, auxílio maternidade, BBC LOAS, você precisa desse número, porque ele é a inscrição nacional social. Qualquer benefício que o governo te oferecer, ele fica registrado no NIS, tá bom? E tem o cartão cidadão, né? Que é o CC. O cartão cidadão é um cartãozinho que antigamente era emitido para quando você fizesse o seu NIS, você recebia esse cartãozinho. Hoje em dia, como é tudo digital, ninguém tem. Eu tenho porque eu sou das antigas, mas antigamente não tinha. Então, o que acontece? Com esse cartãozinho social, que ele era até da cor da bandeira do Brasil, você ia lá e falava assim, olha, eu quero solicitar um auxílio doença, auxílio maternidade, tudo. Aí você levava o cartãozinho. Hoje em dia é digital, você consegue ver no aplicativo do Caixa Tem, né? Mas tinha também. E você precisa desse NIS. Se você não tem NIS, e se você mudasse o sobrenome de casada, mudasse o sobrenome ou seu nome por causa daquela história de que você pode alterar seu nome social, essas coisas, na sua certidão mesmo, aí você precisa ir no prédio, você precisa ir na Receita Federal, nem precisa de agendamento, mas precisa chegar lá cedo, tá? Ir pra filinha, pra eles alterarem seu nome no seu CPF. Depois que alterar seu nome no seu CPF e fazer seu RG, aí você tem que ir na Caixa Econômica levar esses documentos para fazer a alteração, porque senão, se você receber um seguro-desemprego, por exemplo, sem o NIS você não vai ter, entendeu? Ah, eu tenho lá o direito ao meu... Primeiro que vai ter, porque você vai ter que fazer isso antes de quando faz carteira de trabalho, você vai ter que ter isso, porque tem que ficar lá registrado. Mas se você não tiver, ou tiver com problema no seu nome, ou tiver com o CPF bloqueado, que nem eu tive um problema por causa do sobrenome de casada, aí eu tive que alterar na caixa e no dia seguinte poder sacar, porque tem que esperar 24 horas que você fez a alteração no sistema da caixa para poder conseguir sacar o FGTS, tá bom? A gente tem o CAM. Gente, o CAM todo homem sabe, todo homem brasileiro sabe que o CAM é a carteira de alistamento militar, tá bom? Existe a carteira ou também a gente tem o TI, aliás o TM, que é o título, né? Título militar, que você pode pôr na carteira de trabalho se tiver, a maioria é homem, mas se tiver mulher também, enfim, mas a maioria é homem. E sem esse alistamento militar, tipo, não consegue fazer muita coisa, tá? E esse daí chama CAM, tá? Carteira de Alistamento Militar. Ah, não sei o que é CAM, porque no RG tá escrito título militar, né? Mas também tem a nomenclatura de CAM. Depois a gente tem o CTP. O que é CTP? CTP é a Carteira Profissional de Trabalho, tá bom? A gente hoje em dia tem o CTP digital, Carteira de Trabalho. Então, assim, Carteira Profissional, CPT, Carteira Profissional de Trabalho, tá? Que é para quem vai trabalhar. Eu tenho aquele azulzinho pequenininho, porque eu fiz o meu quando eu tinha 15 anos. Que antigamente com 16 anos eu podia fazer. Né? Hoje em dia com 14, se não me engano, mas com 16 você podia, então eu fiz. Eu lembro que eu fiz assim porque eu queria. Eu fui lá e fui no Poupa Tempo, aliás, eu fui no SIC e fiz, tá bom? A gente tem também o CNH. O CNH todo mundo sabe, é a Carteira Nacional de Habilitação, então isso daí eu não preciso nem me detalhar. Tem o CT. Gente, o que é CT? Ah, é os amarelinhos que fica lá multando a gente, que fica falando se eu posso ir, para o carro, não vou, não vou. Gente, eu já vi carro sendo multado pelo CT, tá? O CT pode aplicar multa. É praticamente isso que eles fazem. Por causa que o carro estava com baixa manutenção e ele parou, tá? Na Marginal Tietê. Isso daí gera multa, tá? É crime, não pode, gera multa. Você tem que sim, se você tem um veículo, você tem essa responsabilidade de fazer a manutenção dele. Então, o CT significa Companhia de Engenharia Terrestre, tá? Tudo que se trata de estrada, de vias, assim, essa companhia, porque acredite se quiser, é uma engenharia sim, você tá lá organizando, vem aqui, não vai fazer aquela organização de tráfego, tá?
A gente tem também, ai, é muita coisa, o PM, famoso PM, que é a Polícia Militar, isso daí não preciso nem dizer muita coisa que todo mundo já sabe. E a gente tem o PF, tá? Esse PF, ele fica muito complicadinho, porque as pessoas entendem que é a Polícia Federal, mas também tem a Polícia, esse quando você tem a Polícia Federal, normalmente eles não usam essa nomenclatura de PF, tá? Normalmente você tem que falar Polícia Federal. Não fala PF não, porque fica parecendo que é tipo um prato feito, tá bom? Tem o PC. Gente, é PC, não é PCC não. PC é a Polícia Científica, tá? Que vai fazer aquela perícia científica daquele lugar, do computador que foi apreendido, etc. Entendeu? Então, e não só isso também, tipo, a perícia de um carro, se teve um acidente, se foi roubado, essas coisas, ele tem que passar pela perícia científica, tá? Que é o PC. A gente tem também o IML. Pouca gente se dá conta, mas a gente tem o IML. O IML, gente, recolhe os corpos, os cadáveres. Não tem outra coisa para se dizer, tá? E nessa que ele vai lá e pega os corpos, ele leva para poder fazer a autópsia, faz o transporte e também sempre, 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 sempre o IML tem que cuidar, vamos supor, no hospital tem a câmera fria para deixar o corpo, mas o IML, ele tem, quando faz uma autópsia, tem que passar um relatório para o IML, é obrigatório, que significa Instituto Médico Legal, tá? Que o IML vai saber, vai registrar, né, todo o processo da morte, da autópsia da pessoa, antes de ela ser enterrada, porque se não passar pelo IML, que é o Instituto Médico Legal, ninguém é enterrado, tá? Se o IML não autorizar, não enterra, a pessoa fica lá congeladinho, que nem um igluzinho, até ser emitida a autorização do IML para poder você enterrar ou exumar o corpo, tá bom? A gente tem também o SAMU. Todo mundo fala do SAMU, gente. Gente, a minha cola é grande, viu? Tem duas folhas aqui, dois lados. O que é o SAMU? Precisa falar SAMU. Ai, vou chamar o SAMU. O que é SAMU? Gente, SAMU significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Isso significa SAMU, tá? Não é, SAMU, chama SAMU ambulância. Não. SAMU é o nome do serviço, tá? O Serviço Ambulatório Médico de Urgência. A gente também tem o famoso SUS. O que é SUS, gente? É por causa que a gente tem aqui. É maravilhoso o SUS. SUS, SAMU são tudo gratuito, enquanto nos outros países custa uma fortuna você chamar uma ambulância. Pode chegar até $2.000 uma ambulância vir te resgatar. Nos Estados Unidos você tem que pagar, não tem isso de graça lá de jeito nenhum. Enquanto aqui a gente tem o SAMU, principalmente eu já chamei esses dias para um morador de rua aqui embaixo que ele disse que estava passando mal. E aí ele falou, eu preciso que alguém chame o SAMU para mim. Chamei e ele falou, eu tenho um RG aqui comigo. Então assim, mesmo sendo um mendigo, ele tá ciente, né, um morador de rua. Não é um mendigo não, um morador de rua. Ele está ciente que ele precisa estar com RG, porque se ele não tiver com RG, ele vai pra cadeia, pode ir pra cadeia. Tá? Você tem que ter algum documento comprovando quem é você, tá bom? Então, a gente tem o Sistema Único, voltando, o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, Sistema Único de Saúde. O que acontece? Eu fiz um transplante de um órgão num hospital particular. Gente, não pode. Só quem pode fazer transplante, transplante e transportar órgãos humanos é o SUS, tá? Então vamos supor, por causa que o hospital fez o transplante, eu tenho que pagar o hospital. Não, é gratuito eu fazer isso. O SUS vai pagar para o hospital aquele serviço de transplante de órgãos. O pessoal fez um transplante de rim, de coração, de fígado, de pulmão. O SUS vai restituir aquele valor para os profissionais e para o hospital. Por quê? No Brasil não pode ser cobrado. Porque imagina só, gente, o hospital particular pode cobrar para fazer a troca dos transplantes de um órgão. Aí vai lá, rápido, uma criança, leva no hospital particular, eles vão lá, trocam os órgãos e morreu o assunto, matou uma criança. Não, gente, isso não pode, creme. Por quê? Se eu fizer
troca de um órgão tem que estar no Sistema Único de Saúde, o registro daquela troca de órgão, a autorização que pôde tirar aquele órgão. Ah, mas é da família, estava todo mundo vivo, eu fui lá e coloquei um rim, não importa, tem que informar o SUS tem que cobrar tanto o hospital particular como o público a substituição daquele órgão. Então acredita só, né, gente? Eu acredito que aqui ninguém nunca pensou nisso, mas para poder fazer o transplante de órgão tem que ser pelo SUS. Ah, mas eu fiz no hospital particular. Não importa, o SUS vai pagar aquele hospital particular. Não pode, gente, não pode cobrar para fazer transplante de órgão, não pode. E se você fazer um transplante de órgão sem ser pelo SUS, esquece, você vai para cadeia pro resto da vida. É crime, gente, não vai. Ah, eu vou recorrer. Que juízo vai dar? De repente, né, por causa disso. Mas assim, não existe, gente, não pode pegar e ficar fazendo, porque se eu fizer isso sem ser pelo SUS, qualquer um que faz um transplante de órgãos sem ser pelo SUS, deixa de ser transplante e se torna tráfico de órgãos, entendeu? Acaba se tornando um crime extremamente grave, viu? Eu já vi gente rica indo pro xadrez por causa disso, tá? Eu já vi casos relatando sobre isso, porque o cara foi lá e pegou, tipo, que nem a gente teve até aquele caso do Faustão lá, que ele falou que precisou do órgão e disse que deram preferência para ele. Então, se isso permitiu, foi o SUS, tá? Não sei te dizer porque eu não tava lá, mas isso daí vai pelo SUS. O SUS permitiu ele entrar na fila de preferência, não sei o que, se ele subordinou ou não alguém para conseguir mais rápido, mas que é no SUS, é no SUS. E se você é doador de órgão, que nem, por exemplo, eu sou doadora de órgão, eu tenho preferência para receber órgão também. Então, assim, ai, não quero doar meus órgãos. Tá bom, mas também você deixa de ser preferencial. Se tiver alguém que seja doador, ela se torna. E se você é doador de medula óssea, você também entra numa categoria acima de simples doador de coisinha, doador de órgãos. E se você é doador de medula óssea e a pessoa for de outro país, o governo custeia aquela pessoa vir para cá para poder receber a minha medula óssea, tá? Tá? Isso daí é bem legal. O Brasil faz isso, os outros países não, tá bom? Então, bora lá, porque eu empaquei aqui no SUS, né? A gente tem o SIC. Gente, SIC é o Centro de Integração da Cidadania. Hoje em dia é um centro de integração, mas antigamente era o nosso atual CPF, tá? Tem isso também. Agora vamos pro INSS. Esse INSS, ele é muito legal. Por quê? O INSS é que faz a pessoa não se aposentar por invalidez. Por quê? Ele se chama Instituto Nacional de Seguro Social. Por quê? É onde a gente cuida das partes das aposentadorias, entendeu? Ah, eu quero me aposentar por invalidez, eu quero me aposentar por causa de algum problema de transtorno psicológico, por causa de alguma coisa física. Precisa passar pela avaliação do INSS. Ah, eu tenho que passar no INSS. Nós temos que passar no médico cadastrado no INSS, no órgão que eles falam, eu quero que você vá em tal posto, assim, assim, assado, fazer sua avaliação. Porque é o INSS que barra tudo pra gente não se aposentar. É onde o governo fala assim, não, você vai ter que trabalhar e contribuir, não vou te dar dinheiro, tá bom? E a gente tem o CNI. Esse CNI, sim, é a Carteira Nacional de Identidade, tá? O RG é Registro Geral e o CNI é a Carteira Nacional de Identidade. A gente tem também o RF. Ah, quem já fez declaração de imposto de renda, né? É a nossa famosa Receita Federal. IRF, né? IRF é imposto de receita federal. Isso aí, imposto de receita federal. Esse eu não pesquisei para saber, mas é mais ou menos isso. Instituto de Receita Federal, imposto de Receita Federal, se eu não estou enganada. Se eu tiver errado aqui, vocês podem comentar depois, tá bom? Depois a gente tem o PES, que é a Previdência Social, né? Que eu não sei muito bem o que é, mas é com eles que você se cadastra para poder você ter benefícios ou alguma coisa parecida, tá bom? Essa Previdência Social, vamos supor, eu não tive a contribuição adequada nem por idade e nem, o que eu não tive a
a contribuição lá da idade e nem do valor contribuído, né? Tipo, a quantidade de anos contribuído lá do, da Previdência. Então, o que acontece? Essa Previdência Social fala assim, então tá bom, então eu vou te dar uma pensão para você. Ou então, meu marido morreu, eu quero receber a pensão dele. É mais ou menos isso. Depois a gente tem o CN, tá? O CN é o cartão cidadão, aquele que eu te falei que antigamente emitia com o número do NIS, tá bom? Depois a gente tem o RNE. O RNE, gente, é o Registro Nacional de Estrangeiro. Quando uma pessoa chega no Brasil, o primeiro documento que ela recebe é o RNM, tá? Que antigamente era Registro Nacional de Imigrante, agora é Registro Nacional de Estrangeiro, tá? RNE ou RNM é a mesma coisa. Registro Nacional de Estrangeiro e Registro Nacional de Migração, que eles dão para quem é estrangeiro no nosso país, tá? Que é com eles que podem abrir, que eles não vão receber certidão de nascimento, mesmo se pegar a cidadania. Mas ele consegue, não, acho que RG, não tenho a certidão de nascimento, mas vai receber o RG se conseguir a cidadania. Mas o RNM é onde tá o CP, é onde faz o CPF de estrangeiros. Então, isso daí, para quem é estrangeiro, é o que mais importa. A gente tem o DPVAT, que DPVAT é muito interessante. DPVAT significa danos pessoais por veículos automotores terrestres. O que acontece? Vamos supor, eu fui lá e fui atropelado, né? Fui atropelada por um caminhão de carga. Eu vou lá, processo a empresa, recebo dano e tudo, mas e se for um caminhão do governo? Aí a gente paga esse valor para dar um seguro para os veículos governamentais. Vamos supor, eu fui atropelada por um veículo, como é que chama? Um veículo diplomático. Aí eu vou receber uma indenização do governo. Quando o governo vai indenizar alguém, não uma pessoa física, quando a gente recebe qualquer indenização por um acidente, né, de veículos automotores no Brasil, é o nosso DPVAT que está pagando. Então, vamos supor, eu estou pagando do seguro desses veículos, né, desses veículos oficiais, veículos diplomáticos ou veículos oficiais, qualquer tipo de veículo. Eu fui atropelado pelo caminhão dos Correios, uma van dos Correios, uma moto dos Correios, uma bicicleta dos Correios. Bicicleta também. Então, o que acontece? Esses veículos, a gente recebe uma indenização e é o TPVAT que a gente paga, tá bom? Depois eu tenho CETBS, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, tá? Ela é como se fosse a nossa coisinha do ambiente, da Secretaria do Meio Ambiente, só que reduzida à esfera estadual de São Paulo. A gente tem o MST, né, que é o Movimento Sem Terra, e a gente tem também a Ambev, né? Que a gente vê muito assim, Ambev isso, Ambev aquilo, todo lugar tem escrito Ambev. Ambev significa Companhia de Bebidas da América, tá? A Ambev, ela faz essa parte de fiscalização e organização. E tem o FAB é Força Aérea Nacional, a Força Aérea Brasileira, tá? A Força Aérea Brasileira. A gente tem também o CAB é a Companhia Aérea Brasileira, tá? Que é onde faz o transporte que o Correios faz transporte das encomendas interestaduais, às vezes só também a nível estadual mesmo, mas quando um veículo é um veículo aéreo, utiliza o avião das Forças Armadas, que é solicitado pelos Correios, aí é o CAB, né? O CAB, Companhia Aérea, o CAB, Companhia Aérea Brasileira, não, Correio Aéreo Brasileiro, Correio Aéreo Brasileiro, CAB, Correio Aéreo Brasileiro e FAB, né, que é Força Aérea Brasileira, tá bom? Então,
Eu desculpa eu não estar assim, muito detalhista, foi uma coisa superficial, porque são as principais siglas que a gente acaba vendo, né, e negligenciando, porque acha que isso não é importante. Mas se não fosse importante, não teria, e é muito bom saber disso, porque às vezes tá lá escrito e a gente só coloca tanto no automático e nem tá sabendo, né? Mas, gente, é coisas assim que a gente tem que ser levado em consideração, porque um exemplo que eu vou dar para vocês, né? Ai, perdão. Aqui embaixo, no prédio, tem um comércio. E aí eu fui conversar com eu vi o dono do comércio manipulando, né, um aparelho de material, essas coisas, material de mudança, ou material elétrico, tudo, tipo, uma ferramenta, isso. Aí o que aconteceu? Ele tava manipulando essa ferramenta, eu falei assim, tô precisando, né? Na cara de pau, fui pedir emprestado. Aí eu tava lá, gente, eu sei que foi falta de educação da minha parte, mas aí eu vi ele pegar e falando assim, carta executiva. Gente, quando ele falou carta executiva, eu, tchuf, quem é advogado sabe o que significa uma carta executiva. Gente, carta executiva é quando o Tribunal de Justiça, né? Tribunal de Justiça, intimação, é, notificação, é uma carta executiva, tá? É quando o poder jurídico emite uma carta, ela se chama carta executiva. Então, vamos supor, eu vou receber uma intimação de pedido de divórcio, eu vou receber uma intimação para comparecer numa delegacia. A gente chama de intimação, mas esse aí é um nome popular, porque o correto seria carta executiva. E, por exemplo, se eu falo, vamos supor, carta de expedição, alvará, certidão, escritura, é, autorização de licenciamento, são todos documentos oficiais do Brasil, tá? É documento oficial que chama. Vamos supor, a prefeitura me mandou um carnê do IPTU, né? Que a gente falou aqui do IPTU. Aquilo ali é um documento oficial. Se eu extraviar, por exemplo, chego na prefeitura e falo eu não tenho, a prefeitura pode me cobrar uma taxa para me apresentar a segunda via, por exemplo. Muito difícil isso acontecer, mas sim, é possível, tá? Da mesma maneira que você mentir, nós mulheres não podemos, viu? É errado mentir a idade. Omitir a idade é crime. Estado civil, declarar se você tem união estável, se você é casado e fala que você é solteiro, também é um crime, tá bom? Por mais que você possa regredir, por exemplo, da união estável para ir lá e solicitar a anulação da união estável, mas só que naquele período era união estável. E mesmo que nos órgãos ou às vezes na internet não tenha aquela opção, em juízo ela é reconhecida, porque foi um documento que foi emitido igual uma escritura de terreno. Uma escritura de terreno também é um documento oficial. Documentos oficiais são tudo que órgãos, tabelionato, cartório emite, tá? O cartório emitiu, a prefeitura emitiu um ofício que você receber de um fórum, são documentos oficiais, que se você extraviar, você está cometendo um crime. Que nem, por exemplo, a gente viu aquele artista lá, o Danilo Gentili, ele pegou assim um arquivo do processo dele, colocou na mesa e cortou, ele passou uma serra, eu lembro de ver isso. Mas se você receber uma intimação e rasgar, aquele oficial que foi apresentar aquele documento pode chamar a polícia e você vai preso na hora, em flagrante. Porque é um crime, tá previsto na lei desde 1940. Então, a gente tem que prestar um pouco de atenção, porque, eu nunca ouvi falar, mas e se alguém faz isso com você e você tá desavisado, não é? Então, é uma coisa que a gente tem que sim prestar um pouquinho de atenção, vai. Não custa nada a gente pegar e baixar um pouquinho a bola, porque se eu recebo, por exemplo, uma notificação dos correios lá falando que tem uma encomenda para mim buscar, aquele é um documento oficial, ele é registrado no banco de dados dos correios. Eu falo, eu não recebi,
Mas se o carteiro falar que foi lá, filho, esquece. Não tem como você falar que disse ou não me disse, até porque tem os aplicativos hoje em dia e você sabia que você ia comprar aquela encomenda. Você sabia que se ela não chegou, alguma coisa aconteceu, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Só que fatura de cartão não é um documento oficial, porque ele não é emitido pelo Estado, tá? Tanto o Estado em esfera estadual como o Estado em esfera federal, porque o nosso território nacional é o nosso Estado. Eu já falei isso aqui anteriormente, a gente não tem um presidente, a gente tem um chefe do Estado, União do Estado, entendeu? Nossa, a gente fala país, mas não é país. É Estado, não é presidente. Presidente é um cargo, ele é nosso chefe de Estado, da mesma maneira que a gente tem o chefe da casa ou a chefe da casa, que algumas pessoas preferem falar assim, mas eu acho isso besteira, né? Indiferente. Então, atente a isso. Pode, para quem não acha que seja útil, beleza, abstrai e deixa aqui pro coleguinha que achou que o vídeo realmente foi informativo e que trouxe alguma coisa de útil, porque eu nem queria explicar, mas eu só expliquei para não ficar aquela coisa tipo assim, ah, você tá falando aí, tá falando segredo, mas nem sei o que que é. Ah, tá falando de PID, eu nem sei o que que é PID, porque a pessoa nem tem habilitação, mas agora ela sabe. Quem não sabia que existia o PID, agora sabe que existe o PID e como ele funciona. Então, a gente veio aqui num combinho bem legal para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, curte e me segue. E se você achar que é interessante, eu posso só falar aí que eu procuro saber alguma sigla, ou eu venho depois com algumas siglas, por exemplo, em esfera jurídica, né? Tipo, nos termos que a gente vê, que nem eu falei aqui do CPB, né? Que é o Código Penal Brasileiro, eu posso buscar as outras siglas, que nem, por exemplo, tem arte, né? Que é o artigo, né? A gente tem lá escrito algumas nomenclaturas, número de não sei da quanta, a lei de não sei o que, barra, não sei o que. Eu posso trazer para vocês essas nomenclaturas porque eu acho que ela é muito interessante, tá? E eu posso estar trazendo para vocês. E uma coisa que eu gostaria de dizer também é para quem tem, né? Que às vezes de repente não tem, mas se você tem um sobrenome, você não tem sobrenome, você tem um pátria nome. Por quê? É um patrimônio e é a sua pátria familiar, tá bom? É que esse pátria nome, não é só, a gente fala sobrenome. Não é correto, não é sobrenome. O correto é pátria nome. Quem fez direito provavelmente sabe disso. Não é nome, é pátria nome. Qual é o seu nome e a sua pátria nome? Porque vem do patriarcado, vem de casa, vem do seu patrimônio e da sua família. Pátria é nome, não é sobrenome, é errado. Ai, qual é o seu nome e sobrenome? Olha, o meu nome é Luísa. Meu sobrenome eu não tenho, mas eu tenho uma pátria nome. E aí você vai e fala, meu pátria nome é Raik, entendeu? Então eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão, gente, até o próximo vídeo, porque esse aqui valeu mais do que você ficar numa escola e alguém te explicando isso, né? Tentei resumir o que eu pude, tá bom? Beijão, gente, até.